Boa noite, amigos do Ordem de Cecília. É com muita alegria que chego aqui para mais um estudo no ano de 2021. E para começar, eu vou ler a nossa página inicial antes de fazer a nossa prece. Jesus disse: Não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas tuas ansiedades em Deus e lhe confias tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Então, fechando os nossos olhos agora, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir a todos os companheiros espirituais que nos abençoem, que nos iluminem, que eles possam fazer da gente nesse momento os melhores mensageiros da Boa Nova possível, que a gente possa ter um momento de bastante reflexão, de bastante aprendizado e que a gente possa sair renovado de mais um estudo. Com confiança, com fé, colocando nossas ansiedades em Deus e agindo de forma assertiva, escutando as boas orientações. Que assim seja. Então, o tema do estudo de hoje é a escala espiritual, né? Vai da pergunta 100 à pergunta 113. Passando essa escala, ela vai ter 3 ordens, né? A ordem de espíritos imperfeitos, a ordem de bons espíritos, a ordem de espíritos puros. Todas elas com as suas subclassificações, né? Com as suas divisões menores dentro de cada grupo. A classificação dos espíritos, ela se baseia no grau de adiantamento deles, de acordo com as qualidades que eles já conseguiram adquirir e de acordo com as imperfeições que eles já conseguiram vencer, deixar para trás. Apenas o conjunto de classificação ele é definitivo. Porque, por exemplo, uns espíritos da ordem de imperfeitos, né? Espíritos puros e levianos, espíritos neutros, espíritos batedores ou perturbadores, essa mudança de uma ordem para outra, dentro de espíritos imperfeitos, ela é muito sutil. Então, a gente pode, dentro dessa classificação assim, ver que todos os espíritos dali estão na mesma ordem, mas só que a mudança de gradação para cada um é uma coisa muito sutil que a gente não consegue ver. A gente só consegue ver depois quando ele já alcança um outro nível, né? Uma outra ordem, passando para espíritos bons, aí a gente vai conseguir distinguir, né? E dentro dos espíritos bons também tem as classificações. E cada vez eles vão ficando mais iluminados, mas todos são iluminados, né? Espíritos bons, e os puros a gente nem fala. Então, aqui no Livro dos Espíritos, quando ele vai falando, e ele pede para a gente ter um cuidado muito especial, porque não é só porque o espírito deixou a carne que ele passa a ter conhecimento de tudo, né? E a classificação, a escala espiritual é muito importante por causa disso, que vai mostrar para a gente que não é só porque ele está fora de um corpinho de carne que ele tem conhecimento sobre tudo. Inclusive, uns espíritos impuros, eles olham qualquer espírito de uma ordem mais alta do que eles, ele classifica todo como espíritos puros, porque ele não tem conhecimento daquilo tudo. E qual a importância da gente saber essa escala espiritual? Qual a importância da gente conhecer essa classificação, né? Parando para pensar agora, em 2021, cheguei até aqui nesse momento dentro da minha encarnação, venci todos os dias difíceis, tenho uma fé, como todos que estão me escutando, a gente congrega da mesma fé, a gente acredita que somos espíritos eternos
e somos perfectíveis, estamos em busca da evolução. Então, a gente entender essa escala espiritual vai ajudar a gente no principal objetivo que a gente tem dentro de cada encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? Se melhorar, né? O objetivo da encarnação é nós sermos melhores do que estávamos antes, é a gente conseguir colocar em prova tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Então, quando a gente vê essa escala, a gente consegue olhar dentro delas quais são as características que a gente ainda carrega, quais são as características, qual a ordem que a gente está e o que a gente precisa melhorar, né? Os espíritos bons, eles são classificados. Uma das principais características é a vontade do espírito sobre a matéria. O espírito tem uma vontade maior sobre a matéria. Os espíritos impuros, a gente ainda vai ter os espíritos impuros, imperfeitos, né? A gente vai ter a predominância da matéria sobre o espírito e uma inclinação maior para o mal. Aí a gente lembrando que estamos num planeta de provas e expiações que é um planeta que tem, né? Na verdade, dentro do nosso planeta a gente vai ter espíritos de todas as ordens. Mas, por ser um planeta de provas e expiações em transição, a gente vai ter mais espíritos de uma terceira ordem, né? Mais espíritos impuros, mais propensos ao mal. E é muito interessante a gente pensar sobre o seguinte: o que esse conhecimento vai acarretar para a minha vida? O que esse conhecimento vai me trazer? A gente tem que lembrar que dentro da nossa evolução, a gente tem que ter a consciência de que no final das contas é sempre entre a gente e Deus. As nossas decisões, tudo que tem lá dentro do nosso íntimo, tudo aquilo que a gente sabe que precisa melhorar. E a sociedade, aquelas pessoas ali à nossa volta, são o meio que a gente tem de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu e tudo que a gente precisa melhorar, né? E às vezes a gente enxerga aquele defeito ali numa outra pessoa e a gente acha aquela pessoa difícil e a gente tem que começar a perceber que a gente também pode ter algo daquilo dali. E o que a gente precisa melhorar para crescer nessa encarnação, para que em outras encarnações a gente possa estar mudando de ordem, para que a gente possa sempre estar vibrando no bem, sempre fazendo a caridade. Aí tem uma outra questão do Livro dos Espíritos que eu acho que vai demonstrar muito a importância da gente conhecer essa escala espiritual, né? Quando a gente começa a estudar o espiritismo assim, eu lembro, apesar de ser espírita desde pequeno, eu lembro do meu introdutório, né? Quando eu saí da mocidade. E no introdutório, e eu lembro também que nos primeiros anos da mocidade, as primeiras aulas, assim, no começo da mocidade, as 3 primeiras aulas ficaram muito marcadas na minha cabeça, que foram sobre a prece, o poder da prece, como a prece faz a gente vibrar de uma forma diferente. Dentro das classificações dos espíritos da terceira ordem, a gente tem espírito da classe impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Isso dentro da ordem 3 de espíritos impuros, a gente tem essas classificações. Aí eu vou ler para vocês a pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De ordinário, são eles que vos dirigem. Quando Jesus falava orai e vigiai, é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. No nosso dia a dia, dentro das coisas do nosso cotidiano, no momento em que a gente perde a calma, no momento em que a gente é cobrado pelo nosso chefe, no momento em que a gente esquece uma panela queimando, no momento que alguém
um cano estoura na sua casa, um momento em que você está tomando banho e um vizinho grita. Nesses momentos todos, que são momentos que a gente pode explodir, a gente pode lembrar da prece. A prece vai ser uma arma ao nosso favor, uma arma que vai fazer, né? Uma arma não, uma bênção, na verdade, um meio que a gente vai ter de vibrar bem o tempo todo. O tempo todo. E quando a gente fala a questão do orar e vigiar, a gente tem que lembrar quais tipos de companhias nós estamos atraindo para o nosso pensamento, para dentro da nossa casa espiritual, né? Quais tipos de companhia eu estou querendo ao meu redor? Se eu estou vibrando numa onda de raiva, numa onda de impaciência, numa onda de tristeza, eu vou atrair aqueles espíritos ao meu lado como uma frequência de rádio. Então, os semelhantes vão se agrupar. Então, por isso que a prece vai ser tão importante e por isso que é tão importante a gente ver onde a gente está, o que a gente precisa melhorar e a importância de vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações para a gente estar cercado a todo momento de espíritos bons que vão nos intuir e nos ajudar a tomar as melhores decisões dentro da nossa caminhada na utilização do nosso livre-arbítrio. E o Kardec, né, quando ele foi fazendo essa classificação e escutando todos os espíritos, eles tiveram um método, uma análise e um conhecimento profundo do assunto que eram os espíritos. Então eles foram analisando milhares de mensagens, chegadas de diferentes médiuns no mundo e foram analisando, foram vendo as semelhanças entre aqueles espíritos e foram montando as classificações e as subclassificações dentro de cada ordem. Na segunda ordem, nós vamos ter bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Aí a gente vai ter os benevolentes, os sábios, os de sabedoria e os superiores. E aqueles que já alcançaram um grau da suprema perfeição, espíritos puros, que é o nosso guia e modelo Jesus, que atingiu um nível de perfeição tão grande, que mesmo encarnado, eles não eram mais falíveis. Mesmo encarnados, eles não cometem mais erros. E é muito interessante quando Pôncio Pilatos, né, ele apresenta Jesus durante da multidão e fala assim: aqui está o homem. Ele está apresentando a humanidade em sua excelência. Ele está apresentando a humanidade no ponto que ela vai chegar. Um dia, no nosso planeta, todos os seres que habitarem serão perfectíveis. Todos nós seremos perfectíveis. Um dia, nós iremos chegar no mesmo patamar do nosso guia e modelo Jesus. Por isso, ele veio trazer essa mensagem, nos deu de presente essa terceira revelação, que é o Espiritismo, que nos dá conforto, que nos dá entendimento, que faz a gente raciocinar e ter uma fé com obras, uma fé com ações, uma fé que cause transformação, tanto no nosso ser quanto no próximo que nos rodeia. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade ela pode começar de uma forma automática, o bem ele pode começar de uma forma automática, mas daqui a pouco a gente vai estar fazendo da melhor forma possível. A gente vai estar fazendo de uma forma automática, de uma forma que o bem ele seja tão natural quanto o respirar. E quando a gente analisa que cada dia é um recomeço, que cada dia a gente tem a chance de ter novas oportunidades, às vezes a gente não consegue enxergar a grande bênção que é a encarnação que nós temos. Porque realmente a cada dia a gente pode acordar e tentar acertar muito mais do que ontem. E às vezes a gente fala tanto sobre isso, né? Sobre cada dia ser um novo recomeço, que acaba virando uma coisa banal e a gente não enxerga
não enxerga o grande presente que é essa dádiva da vida, essa dádiva da oportunidade de viver em família, de viver em sociedade, de ser um trabalhador de uma casa espírita, de qualquer instituição, de qualquer movimento que busque auxiliar o outro sem querer aparecer, né? Com os objetivos reais de ajudar na promoção daquele espírito e da sua. Porque a competição dentro dessa encarnação é com a gente mesmo, é com Leandro, homem velho, que veio para essa encarnação cheio de aspirações para sair daqui um Leandro, homem novo. E as pessoas que vivem ao meu redor, elas estão aqui para cooperar com a minha evolução. Elas estão aqui para me dar a oportunidade de ser menos egoísta, de ser menos melindrado. Me dão a oportunidade de ser paciente, de aprender a pedir desculpas, de enxergar os meus erros e de recomeçar a cada dia. Então, essa classificação, ela é tão importante também na questão de nos dar esperança, de nos dar um espelho positivo, um feedback de que fazer o bem é o melhor caminho, de buscar a felicidade é possível em pequenos atos. E a página de hoje, quando ela fala assim, ó, nunca falta um motivo para preocupações, inquietando o coração e perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e da iluminação íntima. E é muito interessante que eu lembrei aqui de um trecho de um livro, né? Um livro muito famoso que todo mundo sabe, do nosso querido Chico Cândido Xavier, A Boa Nova. Tem um capítulo que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é depois que Jesus cura a sogra de Pedro, Pedro chega para ele assim, a sogra de Pedro fala assim para Pedro, Pedro, Jesus sabe das nossas dificuldades, você não teria como falar com ele e tal. Aí Pedro vai da melhor forma, falando, Jesus, por que tem umas pessoas que trabalham mais, outras menos, e umas ganham mais, outras menos, umas sofrem mais? Aí Jesus fala para ele sobre a oração, né? Mas não fala na questão dele pedir para melhorar a vida e receber tudo de material que Deus vai dar, não. Ele fala que Deus vai dar para ele a força para ele passar por aquelas dificuldades e entender aquele momento que ele está passando. E depois disso, Jesus ensina para todos os discípulos a oração do Pai Nosso. E Mateus depois vai escrever essa oração. E é tão importante que Jesus nos lembra a todo tempo a importância da oração, a importância de acreditar num Deus que é amoroso, num Deus que deu um guia e modelo tão surpreendente para a gente, que cada segundo da vida desse guia e modelo foi de ensinamentos, de exemplos. E é muito interessante que, para fazer a classificação, os médiuns observaram as palavras e as atitudes dos espíritos, né? Dentro da classificação da terceira ordem, a gente vai ver espíritos que gostam de enganar, espíritos que são orgulhosos, né? Então, dentro dessa classificação, eles conseguiram ver toda essas faces dos espíritos, né? Alguns conseguem enganar durante o tempo, outros não. E o que importa mesmo são os atos. Palavras o vento leva. Então, o que importa são nossos atos. Nossos atos modificam, nossos atos eles vão demonstrar que a gente é capaz e os nossos atos vão fazer com que a gente crie dentro da gente a confiança e vai aumentar a nossa fé que a gente pode mudar. Jesus, depois de explorar um menino obsidiado, e quando ele afasta esses espíritos, ele afasta esses espíritos do menino, os espíritos assustam os porcos e os porcos caem todos nas águas, o pessoal do vilarejo expulsa Jesus, os discípulos e o menino.
E quando eles soltam da embarcação numa praia, esse menino curado, ele vira um mensageiro da Boa Nova, ele vira um divulgador da doutrina, ele vira um divulgador desse Deus amoroso. E será que a gente consegue enxergar todo esse amor de Deus, todo esse amor que Deus tem pela gente? A gente consegue enxergar ele dentro do nosso cotidiano? A gente consegue enxergar ele na natureza que nos rodeia? A gente consegue enxergar ele em cada pessoa que vive com a gente? A gente consegue enxergar a oportunidade que Deus nos deu de dar um corpo como esse, uma máquina perfeita para a gente passar por uma encarnação? A gente consegue enxergar tudo que Deus fez de bom pela gente? Então, quando Jesus chega e Jairo está esperando ele para curar sua filha, no momento que Jesus está passando, que é o espírito de ordem mais puro, o espírito mais puro que já teve aqui na face da terra, uma mulher encosta nele e se cura. Por que eu estou contando esse caso? Na trajetória de Jesus aqui na terra, apareceram espíritos perto dele de todas as ordens. E ele tratou de todos os espíritos da mesma forma, amando, ajudando. Jesus trabalhou incessantemente e esse é o nosso exemplo. A gente tem que trabalhar na nossa melhora. É difícil? É difícil? Sim, mas a gente consegue. A gente consegue se a gente valorizar cada recomeço, cada oportunidade. Não se abater de verdade. Não deixar o medo, o orgulho, a vaidade, nada disso se apoderar dos nossos corações. Vamos lembrar do principal objetivo. Na página fala da gente juntar valores imortais, valores que a gente pode levar para outra vida. Igual aquela dinâmica da viagem. O que você levaria numa viagem? Ao final dessa viagem, a gente tem que levar tudo de melhor que a gente adquiriu, todas as boas ações, todos os conhecimentos, tudo que a gente fez para melhorar a nossa caminhada e a do outro. Jesus, essa mulher a encostar nele, ele para e pergunta quem foi na multidão. Ela, a fé dela era tão grande que só de encostar em Jesus ela se curou. Houve a troca de fluidos, com certeza ela só encostando na vestimenta de Jesus. Jesus faz questão de saber quem encostou nele, né? E essa mulher era uma mulher que sangrava há mais de 12 anos. E depois ele vai, as pessoas falam para Jairo que a filha já desencarnou. Jesus fala para ele, só tenha fé. Jairo mantém a sua fé. Ele chega até lá, tem algumas pessoas chorando. Ele afasta essas pessoas, chama os discípulos, o pai, a mãe, entra, cura a menina. Aquelas pessoas que não estavam vibrando no bem, Jesus afasta naquele momento ali. Então ele está ensinando para a gente que o quê? Para a gente passar por momentos difíceis, para a gente renascer por uma nova vida, para a gente renascer por um homem novo, a gente tem que se livrar de pensamentos ruins, de pensamentos de medo, de pensamentos de pessimismo, de pensamentos de eu não consigo, eu posso. Como diz Emmanuel, substituir o não posso mais por tentarei outra vez, por farei, conseguirei. Lembrando do Chico também falando isso também passa. É uma frase que serve tanto para os momentos de alegria, para a gente ter o discernimento de aquele momento ali foi maravilhoso, mas dentro desse planeta aqui chegarão outras dificuldades, outras pessoas para a gente ajudar, e aí o nosso trabalho é incessante, tanto na nossa melhora quanto na ajuda para o outro. E Jesus, de toda a sua passagem, principalmente nessa que ele vem de curas seguidas, vai demonstrando a cada momento de que quando Jesus nasce nos nossos corações, seja em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento do nosso dia, que a gente relembra dele, que a gente lembra de fazer uma oração, que a gente faz uma boa ação, é Jesus nascendo nos nossos corações. E a gente está se melhorando e a gente está vibrando da melhor forma possível
tentando se conectar com espíritos bons, com espíritos puros, que irão nos guiar durante essa trajetória. Então, que a gente sempre lembre de qual o objetivo da nossa encarnação, o porquê a gente estudar essa doutrina, de que tamanho que está a minha fé, né? Em qual caminho eu estou seguindo na minha trilha, né? Na minha caminhada. É a gente perguntar para a gente mesmo. Tem uma dinâmica que eu acho muito legal, né? Que fizeram comigo na época da adolescência. Aí era uma placa assim: o presente mais importante que você pode ter está dentro dessa caixa. É a gente abrir, lá está um espelho. E o espelho, ele pode revelar para a gente todas as qualidades que a gente tem, todas as conquistas, mas também revela tudo o que a gente precisa melhorar. E na lista, né, que nós somos espíritos milenares, a gente tem que pesar lá o que a gente já melhorou, a gente tem que reconhecer as coisas boas para criar mais força e fazer essa alavanca para deixar para trás as nossas imperfeições. Então, agora a gente já vai chegando ao final de mais um estudo e acredito que realmente esse ano de 2021 vai ser um ano de bastante trabalho, de bastante mudanças. Tá chegando a vacina, a gente tem que manter esse cuidado ainda e manter as regras de ouro, se cuidar, cuidar de cada um, continuar lembrando que para a gente cuidar do outro, a gente tem que se preservar, sair só quando for possível, tomar aqueles cuidados todos quando chegar com alguma compra, largar a roupa do lado de fora, tudo aquilo que a gente já sabe. E sempre, sempre com a ajuda da oração, com a ajuda dos médicos, com a ajuda da ciência. Lembrando que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, a gente vai conseguir passar por esse momento da melhor forma possível. Então agora eu vou fazer a nossa prece de encerramento. É muita alegria sempre estar com vocês. Então agora vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus que nos dê uma semana abençoada, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, Senhor. Pedir para você sempre nos abençoar, nos dê bastante força para continuar nesse caminho, esse caminho de melhoramento íntimo, essa reforma que tem que ocorrer a cada dia dentro da boa nova, dentro dos nossos corações, Senhor. Que assim seja.